depois de novo, amor, não acredito que eu esqueci. Pelo menos eu deixei ele com um pouquinho de culpa, né? Mas agora piorou, né? Somos casados para a glória de Deus. Como o pastor falou, eu sou a uruguaia mais brasileira que existe. Ninguém acredita, mas eu sou uruguaia assim, tá, gente? Eu nasci no Uruguai, vivi quase toda a minha vida no Uruguai. E fui para o Brasil por uma palavra de Deus, então eu sei muito bem o que é ser imigrante, tá bom? Então a gente se identifica. Eu fui parar no Brasil, especificamente em Belo Horizonte, com uma mala R$500 e uma palavra de Deus. Nunca tinha pisado em BH, não conhecia ninguém, não teve um pastor que me indicou, não teve uma pessoa que me chamou, me convidou para poder trabalhar ou algo do tipo. Eu fui porque eu tinha uma palavra de Deus. E quando a gente tem uma palavra de Deus, tudo dá certo, porque Deus se encarrega de trazer existência, tudo que precisa para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós. E assim foi há 10 anos atrás. E aí eu fui para fazer o Seminário Teológico Carisma. Cadê meus alunos aí? Vocês já sabem como é que é o combinado, né, gente? Vocês que tem que dar glória, gritar para dar um ibope, né? É o que a gente já combinou, tô zoando. Combinou não, mas tá combinado agora. Então, e aí eu fui para Belo Horizonte, fiz o Carisma. Nesses 2 anos foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui extremamente tratada, trabalhada, aprendi mais sobre o Senhor. E assim minha vida deu uma reviravolta. Eu saí do Uruguai bem quebrada, bem decepcionada. Cheguei a ficar noiva, acabou o noivado e tudo. E aí cheguei lá em Belo Horizonte e no seminário eu fui achada, né? Porque eu falo fui achada, porque quando eu falo eu achei meu marido, ele falou, eu que te achei. Eu falei, então tá, fui achada. Aí o Paulo me achou e aí a gente começou a se relacionar, nós casamos e fomos depois ordenados pastores, estivemos ali. Eu sou professora no Carisma há 8 anos e tem sido um tempo maravilhoso e é muita alegria para nós poder estar aqui, gente, porque faz 10 anos que a gente caminha junto com os pastores de vocês. Pastor Léo, pastora Vanessa, mais do que pastores para nós, chegaram a ser nossos amigos e hoje a gente tem uma amizade, tem uma alegria de poder estar aqui. A gente vive cada conquista da Lagoinha Atlanta como se fosse nossa, né? A gente vê cada postagem, a gente já fica lá orando junto e vibrando junto por tudo que está acontecendo aqui. E para nós, assim, é um sonho realizado poder estar aqui cooperando, caminhando juntos. E eu falava para a Vanessa esses dias, eu falei, nossa, engraçado que quando a gente tem um DNA, a gente chega num lugar e a gente se sente em casa. E é isso que está acontecendo para nós aqui. A gente chegou e tá todo mundo dizendo, não, ficar, a gente não pode ainda. Mas a gente já se sente em casa, já é um bom começo, né? Por que não pode? Porque a gente acabou de receber uma direção de Deus e nós mudamos há 1 mês para São Paulo. Nós estamos ali pastoreando na Lagoinha Alphaville, juntamente com o pastor André Fernandes. E Deus tem um tempo para nós ali e estejam orando por nós nesse tempo. Mas sem mais delongas, queria dizer que amo muito a vida dos nossos pastores. Já falo nosso também, porque é nosso. E só para falar algo, gente, eles não gostam, porque eles já ficam todos sem graça, mas o microfone está comigo. Então, assim, Paulo e eu somos muito honrados de poder ter sido pastoreados por ele. Vocês estão muito bem servidos, porque a gente não conhece o pastor Léo e Vanessa de altar, nós conhecemos de casa, de bastidores. E a gente pode dizer que são um homem e uma mulher de Deus, de caráter, né? 10 anos caminhando juntos. A gente já comeu, a gente costuma dizer que a gente conhece as pessoas quando come um punhado de sal. Eu acho que 10 anos dá para comer um pouquinho, né, de sal. Então, é isso. E nós estamos numa worship conference e eu gosto de gente que reage, gente. Vocês, fazendo favor. Vem comigo, porque eu sou assim uma batista pentecostal com alguma mistura, né? Uma mistura também de bachata. Não, mentira, tô brincando. No Uruguai é cúmbia, tá, gente? No Uruguai é cúmbia. E eu gosto muito de gente que reage. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite. E você já pode ver o título da mensagem, louvar e adorar ainda que. É algo que eu tenho percebido.
como estamos numa conferência de adoração, de louvor ao Senhor, às vezes a gente confunde louvor e adoração porque nós achamos que louvar e adorar a Deus tem a ver com música, tem a ver com quem canta bem, tem a ver com um ministério de louvor. E eu quero te explicar que não. Louvar e adorar a Deus, todos nós louvamos e adoramos, porque louvar tem a ver com uma vida que proclama quem Cristo é, manifesta quem Jesus é. Na verdade, louvar é falar bem de. Então, quando nós falamos bem de quem Jesus é, quando nós falamos daquilo que Ele fez na nossa vida, quando nós experimentamos milagres com Deus e nós testemunhamos os milagres daquilo que Jesus fez, daquilo que o Senhor está fazendo, não só fez, mas está fazendo na nossa vida. Porque uma coisa que eu quero te dizer nessa noite é que Deus não é o Deus do milagre de ontem, Deus é o Deus de milagre de hoje, de amanhã, de todos os dias. Porque às vezes a gente está vivendo o milagre de 3 anos atrás, 5 anos atrás. Não, Ele é um Deus todo poderoso que fez, continua fazendo milagres, continua fazendo a obra sobrenatural na nossa vida. Então nós precisamos querer experimentar milagres em Deus. Nós queremos ter testemunhos, nós temos que querer ter testemunhos para falar daquilo que Deus está fazendo. Quem tem testemunho para contar dessa semana? De bênçãos de Deus, uma palavra, uma forma que Deus te consolou, uma mensagem de texto que chegou, alguma área, uma provisão que chegou na sua vida. Irmão, não posso nem contar porque eu não tenho tempo. Mas se eu fosse contar todas as provisões que eu já vivi na minha vida, imagina, fui com R$500 para Belo Horizonte. Não sabia como que ia ser. Fiz minha carteira de trabalho para trabalhar. E aí Deus fala o quê? Não, você vai se dedicar ao seminário. Eu falei, então o Senhor vai me bancar. Deus falou, tá bom. Eu falei, então tá bom. Por quê? Porque, irmão, não tinha como. Meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa, não tinha como me manter. Mas o Senhor, cada dia, em cada momento, uma provisão, um recurso, e nunca me faltou, eu tive para mim e para outros. Então eu posso te dizer que Deus é o Deus da provisão. É isso que nós cantamos sempre, Jeová Jireh, né? Ele é o provedor. Então quando nós contamos e nós falamos de quem Deus é, da grandeza de Deus, daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, e talvez tenha alguém aqui hoje que veio porque alguém contou alguma coisa desse Jesus para você, e você fala, eu quero ver como é que é. Será que é isso mesmo? Talvez você está aqui por isso, né? E o bom de você estar aqui por isso é porque você vai ver com você, não é com a notícia do outro. O outro te contou, mas você vai experimentar. Então, quando nós falamos de quem Deus é, nós estamos fazendo o quê? Louvando. Nós estamos falando bem de. Louvar é poder reconhecer, enaltecer aquele que tem atributos, aquele que tem coisas que sejam faladas benéficas dele. E nós, quando falamos de quem Deus é, nós estamos louvando. Só que olha que interessante, nós não só louvamos com falar de quem Deus é, mas manifestar na nossa vida quem Deus é. Nossa vida acaba sendo uma vida de louvor a Deus, acaba sendo uma vida que manifesta quem Deus é, a nossa forma de agir, a nossa forma de se portar, a nossa forma de reagir perante as situações, falam de quem Deus é. Então nós temos que ter uma vida que louve ao Senhor, uma vida que manifeste quem Deus é. Nós temos que ter uma vida de adoração. Adoração não é música lenta, irmão, porque às vezes até o povo do louvor acha que louvor é música rápida e adoração é música lenta. Quem já achou isso? Se queima. Eu já. Tem mais alguém? Cadê os do louvor que já achou também? Não vem da amiga aí que você é. Até a baterista já achou. Todos nós já achamos, a maioria de nós já achamos, louvor é a música agitada e adoração, a música, aquele negócio que afaga a alma. Não, adoração é rendição diante de Deus. Então você não precisa cantar bem ou tocar, você só precisa aprender a se render diante dele. Reconhecer quem ele é, que ele é aquele que intervém nas situações difíceis, que ele é aquele que te resgata quando você acha que não tem mais saída, que ele é aquele que te segura quando você acha que vai despencar, que ele é aquele que te revigora quando você acha que não tem mais forças. Então quando nós nos rendemos perante Ele, nós estamos adorando quem Deus é. E olha que interessante, lá em Salmos capítulo 34, eu amo esse versículo. Ele começa dizendo lá em Salmos 34:1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Eu quero que você repita comigo, por favor, esse texto. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. Então, quando nós
entendemos que louvar ao Senhor é em todo o tempo, a gente percebe que se a Bíblia está dizendo que nós precisamos louvar ao Senhor em todo o tempo, significa que existem estações aonde Satanás quer roubar o seu louvor. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu gosto de te autorizar a dar indireta. Como que funciona? Se você vê que tem uma pessoa perto de você que você tem intimidade, tá, irmãos? Você pode dar uma cutucada nela quando você vê que Deus está falando. Porque tem as pessoas que às vezes têm dificuldade de entender que Deus está falando, né? Então, aí você pode dar uma cutucada. Você dá uma cotovelada santa, fala para ela, Deus está falando. Porque vai que ela está com dúvidas que Deus está falando alguma coisa. Você é ousado para poder, né, falar para essa pessoa. Porque às vezes a gente vem aqui e através da palavra, Deus sempre fala, irmãos, Deus sempre, porque a palavra não volta vazia. Mas quando a gente está às vezes ouvindo uma mensagem, às vezes naquela semana a gente compartilhou algo com alguém e fala, meu Deus, olha exatamente aquilo que a gente conversou, Deus está falando. E a Bíblia, quando ela nos mostra que nós devemos louvar em todo o tempo, nós devemos adorar ao Senhor, permanecer com uma conduta de louvor, significa que existem situações, circunstâncias, ataques do próprio Satanás para tentar roubar de você esse louvor, para tentar calar você, para tentar colocar você numa situação de murmuração, de reclamação, de você não enxergar que Deus está agindo, de você não enxergar o que Deus está fazendo, e você de repente chegar ao ponto de pensar que talvez Deus não está intervindo naquela situação, ou Deus não está com você, ou de repente Ele te esqueceu, ou de repente Ele está ocupado demais com outras coisas para poder olhar para aquela situação. E aí acaba que Satanás rouba o louvor da nossa boca, ele rouba o louvor da nossa vida, daquilo que aponta para quem Cristo é. E a gente acaba muitas vezes se decepcionando e paramos de ter uma vida que exalta o Senhor. Paramos de ter uma vida que louva ao Senhor. E justamente por isso eu quero falar sobre esse assunto nessa noite, porque estamos numa conferência falando sobre louvar a Deus. E louvar a Deus não é só uma conferência, louvar a Deus é uma vida que glorifica quem Ele é. Agora eu quero falar de 3 situações que às vezes nos impedem de louvar ao Senhor, mas que nós temos que louvar e adorar ainda que, e não por causa de. Não é porque está tudo bem que eu louvo a Deus e adoro a Deus. É ainda que não esteja tudo bem, eu vou louvar e adorar a Deus. Não é porque as situações estão cooperando com o meu projeto de vida, com o meu plano, que eu vou louvar e adorar a Deus. Não, eu vou louvar e adorar a Deus mesmo quando o projeto que eu montei desmoronou. Mesmo que meu castelo de areia foi derrubado. Por quê? Porque eu não adoro a Deus e eu não louvo a Deus pela circunstância. Eu adoro e louvo a Deus por quem Ele é e o que Ele fez por mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas eu tenho percebido que uma das coisas que às vezes nos impedem de ter uma vida que louva e que adora a Deus é quando nós erramos. E eu quero falar hoje sobre louvar a Deus ainda que eu tenha errado. Eu tenho percebido que muitas vezes o maior problema do pecado não é só o pecado em si, que nós sabemos que o pecado ele traz as suas consequências, que o pecado traz o seu pesar, mas o problema às vezes é que quando nós pecamos, nós acabamos nos sentindo tão mal pelos nossos erros, que nós deixamos de nos aproximar de Deus e de buscar ao Senhor por causa do nosso erro. Então, pior do que o pecado, olha aqui para mim, que eu estou aqui na frente e estou vendo vocês. É quando alguém distrai, eu já... Então, um dos problemas é que quando nós erramos, não é só o problema do erro. O problema é que o erro faz que a gente não se sinta apto para tentar se achegar a Deus. Quando na verdade Deus nunca se afastou de você porque você errou. Somos nós que nos distanciamos dele quando nós erramos. Você já percebeu, ou é só comigo? Eu vou me expor. Você já percebeu que quando nós erramos, a gente comete um erro e a gente se decepciona tanto com a gente e a gente desconta em Deus? Porque a gente não quer nem falar com Deus. A gente erra, Deus não tem nada a ver com a história. A gente erra,
A gente esconde em Deus. Por quê? Porque a gente não quer nem falar com Ele. Porque parece que a gente tivesse que ter um processo de purificação para depois me adentrar à presença dEle. Né? Meu Deus, como é que eu chego? Como é que eu falo? E Deus está ali. Por quê? Porque Deus sabe lidar com o seu erro. Quem não sabe lidar é você. Isso muitas vezes acaba impedindo com que nós adoremos a Deus, com que nós tenhamos uma vida que glorifica o Senhor. Lola, você está dizendo que a gente pode cometer erros e está tudo bem? Não, não estou falando isso. Por quê? Porque todo erro tem a sua consequência. Mas o que eu estou dizendo é que por causa do erro você não pode deixar de buscar ao Senhor. Porque justamente buscar ao Senhor e estar perto dEle e louvar ao Senhor e adorar ao Senhor e se render diante dEle é o que vai te auxiliar a vencer todos os pecados. Então veja bem lá em Salmos. No Salmo 51, a Bíblia começa falando ali de Davi, um canto de Davi, que Davi fez. E é interessante porque quando a gente olha o título, para quem já conseguiu esquadronhar um pouquinho as escrituras, sabe que geralmente os salmos eram feitos com música. Então nós podemos dizer que era uma composição que foi feita. E esse Salmo 51 foi uma composição provavelmente de desabafo de Davi. Porque o texto vai dizer ali bem no inicinho dos Salmos, vai dizer que foi um salmo que Davi fez depois de ter pecado com Betseba. Para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Então quer dizer que Davi, depois de ter errado, ele teve um momento onde ele foi compor uma música, ele foi compor um salmo, para falar com o Senhor. E o que ele está dizendo ali? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz tudo que reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Então quer dizer que Davi reconheceu que ele tinha pecado, Davi reconheceu que ele havia errado, só que ele não se distanciou ao ponto de calar a sua boca e dizer: não, antes eu podia compor uma música para o Senhor, antes eu podia cantar um salmo ao Senhor porque eu estava digno, agora que eu errei, não, eu não posso mais fazer. Não, ele corre para o Senhor dizendo: olha a minha condição. E ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da salvação. Eu preciso do Senhor. O que Satanás quer não é somente que você erre. O que Satanás quer é que você não se relacione com Deus por causa do erro. Gente, olha que interessante. Quando a gente olha para a palavra, tem um momento onde Pedro, eu gosto de Pedro, porque tem horas que eu me identifico, porque Pedro Quem mais se identifica com Pedro? Levanta a mão só para eu saber os Pedro que tem aqui. Glória a Deus, um monte de Pedro. Porque assim, Pedro é meio afobado. Pedro é tipo assim, é no calor do momento, sabe? Aquele negócio, pá, né? Então você tem uma hora que Pedro tem a revelação: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus: foi o meu Pai que te revelou. E depois se Pedro fala: poupa a sua vida. E Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Você fala: não, mas Pedro é o quê? Né? Então Pedro é aquele negócio todo. Só que Pedro é tão assim que ele chega um dia para Jesus e fala: Jesus está falando a respeito da sua entrega, da sua morte. E Pedro olha para ele e fala: eu nunca vou te deixar. E Jesus fala: vai, você vai me negar. Ele fala: não vou, eu vou contigo até o fim. Jesus fala para ele: você não vai negar uma, são 3. 3. Galo vai cantar, você vai ter negado 3.
Para Pedro, isso é inadmissível. Por quê? Porque ele está naquela emoção, eu vou contigo. Eu vou te acompanhar, eu vou estar lá, porque você é Jesus. De repente, na hora que o galo canta, Pedro cai em si. Na hora que Pedro cai em si, ele percebe que ele acabou de negar 3 vezes. Só que qual é o problema de Pedro? No momento em que Pedro olha aquele cenário e ele percebe que ele acabou de errar e ele acabou de negar, o que ele faz? Provavelmente ele pensa, eu não presto para ser discípulo. Porque um discípulo como eu ninguém quer. Um discípulo que na hora difícil nega e prefere se esconder, não merece estar com esse Senhor. Então quer saber? Deixa eu ir para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Então ele volta para quê? Pescar. Não sei quem está entendendo o que eu estou falando e quem está se identificando. Você já se sentiu frustrado com você mesmo ao ponto de dizer assim, não dá, nem Cristo tem como acreditar em mim. Porque nem eu estou acreditando. Nem eu estou achando que eu vou dar em alguma coisa. Nem eu estou achando que eu vou dar conta de ter uma vida de santidade e me manter. Então deixa eu voltar para onde eu não deveria ter saído, porque eu não sou bom o suficiente para ser um discípulo de Jesus. E ele volta para o lugar onde ele vai fazer aquilo que ele já sabia fazer, que era pescar peixes. Só que olha que interessante, Jesus ele morre e ressuscita, e quando ele ressuscita, de todas as coisas que ele poderia fazer, ele lembra de alguém que está desacreditado em si mesmo, mas Jesus tem o poder de acreditar nele quando nem ele acredita. E Jesus vai ao encontro de Pedro, e quando ele encontra Pedro, Pedro se joga na água e vai ao encontro de Jesus. Ele percebe que é Jesus. E eu imagino aqui comigo, porque eu gosto de dar uma viajada, eu imagino que Pedro, enquanto está nadando para encontrar com Jesus, está pensando, o que eu vou falar com ele? Como é que eu começo a conversa? Porque eu ferrei tudo. Sabe aquele negócio de não sei como eu oro? Como que eu começo orando depois do vacilo? Só 3, Não, eu tô achando que eu tô com os anjos. Assunto aos céus daqui a pouco. Tem gente que erra aqui? Então, eu penso, se eu fosse Pedro, eu estaria indo até o encontro de Jesus e pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar com ele? Como é que eu peço desculpas? Como é que eu começo? Como é que eu peço perdão? Porque ele me falou e ainda me falando eu errei. Só que quando ele chega lá, Jesus está assando um peixe. Gente, tudo se resolve com comida. Negócio maravilhoso. Jesus está assando um peixe. Na hora que ele está assando um peixe, Pedro não chega falando algo. Pedro não chega falando, Jesus, me desculpa, eu queria te falar, porque aquele dia, nossa, eu estou tão constrangido, e blá, 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 com todo um monte de discurso. Ele simplesmente se assenta e eles vão partilhar do alimento. Por quê? Porque o alimento tem que vir antes da dívida. A comunhão tem que estar antes de tentar olhar os conselhos. Presta atenção que eu vou te falar. Os discípulos perguntaram para Jesus, como que a gente tem que orar? Nos ensina a orar como convém. E ele falou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas. Sabe o que ele está dizendo? O pão vem primeiro, depois a gente resolve as dívidas. O que ele está dizendo, eu não quero que você perca a comunhão, eu quero que você se achegue a mim, porque o lugar de resolução das suas pendências é comigo. O lugar de resolução das suas pendências é na mesa. Sabe o que o mundo tenta dizer para nós? Resolve tudo para depois se assentar na mesa. Jesus está dizendo, se assenta comigo, que é aqui que a gente resolve. E Pedro está ali com Jesus, comendo, partilhando. Você está aqui comigo? Eu não estou te dando uma liberdade para errar. Eu estou te dizendo que o lugar para se consertar é perto dele.
Esse é o lugar onde nós não temos que visitar, nós temos que permanecer. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não o que visita, aquele que habita, aquele que permanece, aquele que está constantemente. E Jesus olha para Pedro e fala: Simão, tu me amas? E eu imagino que nessa hora é a conversa constrangedora. Simão, tu me amas? Ele está dizendo: tu sabes que eu te amo. E ele fala: Simão, tu me amas? Ficou tenso. Tu sabes que eu te amo. E aí por terceira vez: Simão, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu tentar te explicar aqui. Na Bíblia você vai encontrar várias palavras que definem a palavra amor. Você tem a palavra amor, que no original nós podemos entender como amor eros, que é o amor de um homem e uma mulher. Que é aquele negócio que você olhou e fala: meu número. Sabe? Gatinha. Né? Por exemplo, é quando você aponta quem é seu esposo para todo mundo saber que é seu. É o eros. Na Bíblia você tem o amor filéu. O que é o amor filéu? É o amor de amigos, de companheiros. É aquele amor recíproco que eu dou na medida em que você dá. É aquele amor de reciprocidade. Você faz comigo, eu faço com você. Amor de companheirismo. Filéu. Diga comigo, filéu. E depois nós temos na Bíblia o amor ágape. Diga comigo, ágape. O que é o amor ágape? É o amor sacrificial. É o amor que se entrega, o amor que não depende da reação do outro para amar. É amor unidirecional. Deixa eu te explicar, o amor do tipo de Deus. Agora você vai entender a conversa. Jesus chega para Pedro e fala: Simão, tu me ágape? E Simão responde: tu sabes que eu te filéu. Jesus vai e pergunta: Simão, tu me ágape de novo? E Simão responde: tu sabes que eu te filéu. E aí na terceira vez Jesus muda a pergunta e ele fala: Simão, tu me filéu? É esse mesmo amor que você tem para me dar? E eu imagino que nessa hora Pedro está olhando dizendo: como é que eu vou te falar que eu te ágape se lá atrás eu te neguei? Como é que eu vou te dizer que eu tenho um amor a ponto de me entregar se no primeiro questionamento eu te traí? Gente, eu me emociono todas as vezes que eu falo esse texto, porque quantas vezes eu já me senti assim? Quantas vezes eu falava: Deus, eu não sei como é que o Senhor pode acreditar em mim. Se tem horas que nem eu acredito que eu possa corresponder àquilo que o Senhor quer de mim. Mas aí Jesus olha para ele e fala: Simão, tu me filéu? É esse o amor que você tem para me dar? E Pedro olha e fala: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que é isso que eu tenho para te dar. E Jesus olha e fala: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não tem um ágape, então deixa eu mudar a pergunta. É filéu que você tem? Filéu serve para mim, porque eu não mudei de ideia o dia que eu te chamei. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E deixa eu te falar algo. A Bíblia vai dizer, os historiadores vão dizer que Pedro, ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se acha digno de morrer da mesma forma que Jesus. E aí eu te pergunto, com que amor Pedro termina os seus dias? Porque não me parece um filéu. Me parece alguém que, mesmo desacreditado em si mesmo, escolheu estar perto de Jesus ao ponto de acreditar e de ser transformado ao ponto de terminar os seus dias dizendo: eu entrego a minha vida, eu entrego quem eu sou, eu faço aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Então entenda uma coisa: o pecado, o erro que você cometeu, o seu passado, a sua condição, aquilo que você já viveu, não pode te impedir de você ter um relacionamento com Deus, de você ter uma vida que louva o Senhor, que adora o Senhor. Não, aquilo que você fez ficou para trás, volta para Ele. E se você errar, se levanta e volta para Ele. Quem está me entendendo nessa noite?
Sabe que outra coisa às vezes tira o nosso louvor e a nossa adoração? São as tribulações, as provações. E eu preciso louvar e adorar, ainda que eu esteja passando por provações. Não sei até que horas eu tenho. Obrigada, tá? Eu vou dar uns trocados. Mas uma das coisas que às vezes nos impedem de a gente continuar tendo essa vida de louvor e adoração a Deus é que as provações, elas chegam, e todas as vezes que nós estamos em provações, às vezes aquilo vai arrancando da nossa boca aquele fôlego, aquela vontade de falar: Deus, eu confio, eu acredito, eu permaneço. E quando menos esperamos é uma coisa atrás da outra. Quem aqui já viveu aquilo que no Brasil alguns chamam de caixote ou de caldo? Que é quando chega naquela onda na beirada da praia e quando ela te derruba e você tenta levantar, ela te derruba de novo, e você tenta levantar, ela te derruba. Quem já passou por isso? Gente, não tem momentos na vida que parece que a vida faz isso com a gente. Você tenta levantar e vem uma coisa. Você tenta levantar e vem outra. E vem outra, e vem outra. Esses dias eu estava vendo na internet, né? Alguém que colocou... como é que era? Era uma figurinha falando ali que... Não sei, tipo assim, Deus está achando que eu sou Rambo. Um negócio assim, né? Eu sei que eu sou forte, mas Deus está achando que eu sou Rambo. Então assim... Tem momentos na nossa vida que é isso que parece. A gente está numa situação, vem outra situação, vem outra situação, vem outra situação. E tem horas que é tanta coisa que vem que a gente acaba intercorrendo naquele lugar onde a gente fala. Nós trocamos a nossa vida de adoração pela murmuração. Nós começamos a reclamar. Nós começamos a questionar. Nós começamos a tentar descontar até em Deus. Por que nós estamos vivendo tudo aquilo? E deixa eu te explicar. Nós provamos o relacionamento que nós temos com Deus e quem Deus é para nós é na provação. Porque na circunstância difícil é fácil dizer Deus é por nós. Mas na adversidade você entender que Deus é por você quando você não está enxergando isso acontecer. Gente, eu gosto de textos na Bíblia que nos falam sobre louvor, sobre adoração. Porque se tem uma arma que Deus tem entregue para a igreja e não tem entregue para o mundo, tem entregue para a igreja, é quando nós entendemos a ferramenta, a arma que é adorar a Deus, que é engrandecer quem Deus é. A Bíblia fala lá que Josafá, ele foi entrar numa batalha e quando ele ficou sabendo que vinha um exército contra ele, ele foi buscar o Senhor e perguntou para o Senhor: Senhor, o que eu vou fazer? E Deus fala para ele assim: ô Josafá, fica tranquilo que essa luta sou eu quem vou lutar. Você não vai ter que pelejar, mas vai lá, me encontra lá embaixo, encontra um exército na frente da ladeira de Ziz, encontra com eles e você não vai ter que fazer nada, você só vai observar aquilo que eu estou fazendo. A Bíblia diz que quando Josafá vai, ele levanta os coatitas, os coreitas, e eles começam a louvar ao Senhor, e a Bíblia diz que quando eles começam a cantar, engrandecer quem ele é, pelo esplendor da sua santidade, todos os seus inimigos foram desbaratados. O texto não diz que eles tiveram que lutar. O texto diz que eles tiveram que adorar. Posso te dar um segredo nessa noite? Tem provações que você vai vencer na adoração. Tem tribulações que você vai enfrentar e vencê-las na adoração. Você vai olhar aquela situação e você vai dizer: não, eu não vou abrir a minha boca para reclamar, eu não vou abrir a minha boca para murmurar, eu vou falar quem Deus é, porque Satanás está montando o cenário para que eu ache que Deus não está, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei quem está comigo. Meu irmão, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam numa cidade. De repente chegou alguém acusando eles. Eles foram açoitados. Eles vão parar dentro de uma prisão. Só detalhe, Paulo e Silas estavam indo fazer a obra de Deus. Lola, o que você está querendo dizer?
que a gente até se conforma quando a gente vê uma situação ruim depois da gente ter feito algo que era plano nosso. A gente fala, eu acho que eu saí da vontade de Deus, por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Mas e quando você está fazendo o que Deus quer? É a hora que você pode dar indireta. Quando você está fazendo exatamente o que Deus quer. Quando você entende que você está no centro da vontade de Deus. Quando você está indo porque você entende o propósito. Quando você está indo cooperando com aquilo que Deus quer e de repente tudo começa a dar ruim. De repente tudo começa a dar errado. E aquilo que era para você olhar e falar assim, estou fazendo o que Deus quer, vai dar tudo certo. Aí o que acontece? Começa os açoites. A prisão. Gente, deixa eu falar algo para você. Paulo e Silas poderiam ter parado na prisão e ter falado assim, não vale a pena servir a Deus. Não está valendo a pena servir Jesus. Porque quando eu não servia a ele, eu era reconhecido, eu era respeitado como soldado romano. Mas agora que eu entrei para o time dele, eu estou sendo açoitado. Mas a Bíblia diz que eles vão parar no pior lugar da prisão. E à meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e começam a louvar o Senhor. Começam a adorar. Eu não sei o que eles começaram a cantar, meu irmão. Eu não sei o que eles estavam cantando, mas a Bíblia está dizendo que eles estavam ali na prisão. Mas a prisão, os açoites, não fizeram eles questionarem quem Jesus era. Não fizeram eles questionarem o propósito. Não fizeram eles duvidarem o tempo que eles estavam vivendo. Ei, deixa eu te falar nessa noite, alguém precisa ouvir. Não é porque está tendo provação que você tem direito de questionar o tempo que Deus te chamou para viver agora. Deus, mas está difícil. Ele não disse que seria fácil, ele disse que estaria com você. E a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar, meu irmão, não teve alguém que veio fazer alguma coisa. Só eles dentro da prisão começaram a adorar, começaram a engrandecer quem Deus era. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto que abriu as portas da prisão. Lola, estou me sentindo numa prisão, adora. Lola, tá pesado demais, é tanta luta, é tanta provação, é tanta adversidade, é tanta coisa acontecendo. Eu vim para melhorar de vida e o negócio está desandando. Adora, louva quem Deus é, olha para Ele, porque quanto mais você olha para o problema maior fica. Mas quando você olha para Ele, você não tem tempo para olhar para o problema, porque Ele se manifesta, porque Ele se glorifica na adversidade, na situação difícil. Mas se você acha que isso é forte, eu vou te dizer que é mais forte ainda. Porque na hora que as portas da prisão se abrem por um terremoto. Gente, se eu fosse Paulo e Silas, na hora eu ia falar assim, Deus interveio, vamos fugir. Sim ou não? Eles adoraram. Se abre a porta da cela, da prisão, partiu. Mas sabe o que Paulo faz? Fica. Paulo fica. Paulo não foge. Silas não sai. Lola, agora eu não estou te entendendo não. Porque assim, a gente tem que adorar para Deus dar livramento. Deus deu o livramento e a gente não quer o livramento. Não, deixa eu te explicar. Quando você entende o que é uma vida de louvor e adoração, você entende que você não sai da provação de qualquer jeito. Você vai sair da provação com honra. Não, pega isso aqui que eu estou falando. Você não vai sair da provação de qualquer jeito. Você vai sair da provação com honra. Você não vai sair fugido. Por que Paulo e Silas não fogem? Na hora que a porta da prisão se abre, o carcereiro, quando vê aquela cena, ele pega
sua espada para tentar se matar, porque ele sabia o castigo disso. Na hora que ele pega a espada para se matar, Paulo diz lá dentro: não faça isso. Estamos todos aqui. A Bíblia diz que o carcereiro entra dentro da prisão e se prostra diante de Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer: que eu, sendo romano, fui açoitado publicamente e agora querem que eu fuja em segredo? Quem me açoitou que vem aqui para me tirar? Quem me prendeu que vem aqui para me tirar? Porque se for para sair, eu não vou sair sem uma sentença. Eu sei qual é o meu direito, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não tinha que estar preso, pois agora vai vir para me tirar e todo mundo vai ver. Deus não quer só que você passe por provações. Deus quer que você seja transformado pelas provações. Deus quer que seu olhar mude. Que você pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para um propósito maior daquilo que Deus está fazendo. Estou gostando que tem uns que já estão na indireta. Quem está me entendendo nessa noite? Nenhuma provação é para te fazer sucumbir. Nenhuma provação é para te fazer ficar quebrado. Ah, Lola, mas foi consequências de erros. Sim, as consequências dos erros vêm. Mas até aquilo que é ruim, quando há alinhamento, Deus encaminha para o bem. Por quê? Porque você vê aquela provação e aí de repente Deus fala: ah, você vai sair mais forte. Se você fizer certo, se você olhar para mim, se você parar de olhar para a circunstância, você vai ver aquilo que eu vou fazer. E quem olhou para você e disse: não vai dar certo lá, para que ir embora? Para que largar tudo? Para que ir para o lugar? Irmão, eu lembro de povo olhando para mim falando: Lola, lá tem favela. Quando eu fui para BH, você tem certeza que você vai mudar? Lá tem favela. Eu olhava e falava: tá bom. E a pessoa fala: mas se Deus quer te usar, Ele te usa em qualquer lugar. Quem já ouviu? Se Deus tem propósito, para que você vai ir num seminário lá em Belo Horizonte? Você tem tudo aqui. Se Deus quer te usar, Ele faz aqui. Pronto, agora o povo quer ser Deus. Gente, se Deus está mandando em outro lugar, é porque Ele é Deus. Ele tem o poder de mandar. Tá bom? Ele pode fazer aqui? Pode, mas não está querendo. E aí que eu sou inteligente ao ponto de querer obedecer? E aí o que acontece? Fui para lá, morar do lado da favela. Para quê? Para todo mundo que lá achava que era loucura, hoje olhar tudo que Deus está fazendo e falar: meu Deus, olha o que Deus está fazendo na sua vida. Você é inspiração para mim. Irmão, entenda uma coisa: Deus não quer que você seja inspiração. Pega isso aqui que eu vou falar. Deus não quer que você seja inspiração de sucesso monetário. Sabe por quê? Porque dinheiro um monte de gente, se quiser, pode ter. Deus não quer que você seja uma inspiração para as pessoas que ficaram lá e olham para você e falam: nossa, agora tem casa boa, carro bom. Não. Deus quer que você seja inspiração, olhando para você e falando: meu Deus, olha como está vivendo o melhor tempo da sua vida, porque está vivendo o propósito de Deus. Deus está com ele, Deus está com ela, Deus está fazendo, Deus está na casa deles, Deus está na família deles, Deus está tocando os filhos deles. Olha o que Deus está fazendo. E já para finalizar, aí você sabe que é mais 20 minutos? Terceira questão que às vezes acaba nos impedindo de adorarmos a Deus, termos uma vida de louvor. Vou recapitular os nossos erros. Então nós temos que louvar e adorar ainda que nós tenhamos errado. Nós temos que louvar e adorar ainda que passemos por provações. E nós temos que louvar e adorar ainda que a gente não entenda. Irmão, esse negócio... Pastora, não estou entendendo.
O que eu mais ouço é o povo que vem no final, pastora, quer pedir conselho. Aí me conta um caso e fala, eu não estou entendendo. Dá vontade de falar, nem eu. É porque às vezes o povo quer que a gente saiba as respostas de uns negócios que a gente não sabe. Pastor, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Tem horas que me dá vontade de falar, e nem eu na minha. Imagina na sua. Não é não? Me ajuda a entender. Eu falo, ora, porque é a única coisa que eu posso te ajudar. Porque, entenda bem, algo que a gente precisa assumir é que Deus não vai te falar tudo. Por quê? Isaías capítulo 50, eu quero que você coloque ali, Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos, Deus está falando, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Lula, o que você está querendo dizer? Que você não vai alcançar? Você já viu uma dona de casa baixinha? Já? Que quer pegar a panela lá na gaveta e não chega. Não pensa no banquinho. Pensa nela tentando pegar a panela. E aí você olha e ela insiste. Você está visualizando a cena? Ela insiste em querer pular para ver se consegue. E você olha a altura dela, a distância do negócio, e ela insistindo em querer alcançar. Pois é você querendo entender coisa que Deus não vai te explicar. Por quê? Porque não tem a ver com entender, tem a ver com confiar no caráter de quem Ele é. Então a gente precisa assumir. É engraçado que às vezes quando vai uma criança, quem é que é pai ou mãe? Quando o seu filho vai colocar o dedo na tomada, o que você faz? O que você fala para ele? Não, gente, não é assim não. Não, não pode, querido, não. Sai, menino. Pelo amor de Deus, né? Tá quase enfiando, você fala, ei, ei. Não. Isso é um grito. Sai. Aí imagine você que seu filho olha pra você e fala assim, por que, papai? E aí você olha e fala, porque dentro dessa parede tem um cabeamento com uma instalação elétrica, que vem uma descarga elétrica e se você enfiar o dedinho você pode vir a óbito. É isso que você fala? Não. Geralmente é porque eu tô mandando. Não é não? Por quê? Porque quando é muito pequeno você não consegue explicar para ele os detalhes. Você tem que fazer com que ele acredite que você quer o bem dele. E aí você fala, porque eu tô mandando. Não pode. Papai e mamãe não deixam. Por quê? Faz mal. Ele não vai entender o porquê faz mal, mas ele vai acreditar porque você teve uma reação de que não pode. O que você está querendo dizer, Lola? Eu estou querendo dizer que é a gente perguntando para Deus. Por quê? E querendo que Deus te explique os negócios que não vai entender. Então o que Deus está esperando? Que você o conheça ao ponto de confiar no caráter dele. E você não vai louvar porque Deus está fazendo o que você queria que ele fizesse. Você vai louvar porque mesmo quando você não entende o que ele está fazendo, você sabe que ele está fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, eu não estou abrindo todos os textos, mas depois você lê em casa que eu já estou finalizando. Lá em Lucas 5, a Bíblia diz que Pedro, vamos de novo com Pedro. Pedro, ele era um pescador, ótimo por sinal, tá? E aí ele está pescando. E ele tenta pescar a noite inteira e não consegue pescar nada. Aí no outro dia ele está lavando as redes. Gente, lavando as redes é tipo assim, já tentei tudo, não mais. Aí o que ele faz? Irmão, ele está lavando as redes. Dizem, agora que tem o fishing aqui, nem sei se eu posso falar isso, porque eu não sei se eu não sou perita, né? Tem alguém aqui acostumado a pescar? Que gosta?
Dizem, se não é alguém me enganou. Mas dizem que o melhor momento de pesca é à noite. Não, não é verdade. Então tá, não é. Mas o ponto é, já me falaram que à noite os peixes iam mais para cima. Pelo menos eu li numa pesquisa. Então a pesquisa está errada. Ou você que não sabe pescar, Vinícius. Também. O Vinícius quer pescar no horário que ele está livre. Então para ele é qualquer hora. Mas a questão é que Pedro, ele fez tudo o que o protocolo pede. Ele já tinha pescado, ele tinha feito, ele tinha tentado durante horas e ele não conseguiu pescar absolutamente nada. Então agora pensa, um cara esperto no assunto, faz tudo o que o protocolo manda e quando ele assumiu que não dá mais e foi lavar as redes, entenda aqui, eu sei que você sabe a história e fala, mas Jesus mandou. Não, mas calma, vamos entrar na cena. Chega um carpinteiro para falar com um pescador, para entrar na água e jogar as redes. Não, gente. Você vai desculpar. Mas se eu sou especialista numa área e eu fiz tudo o que eu deveria fazer na minha área e veio uma pessoa que nem da minha área é para me falar o que eu tenho que fazer. Eu ia olhar e falar, falou o que sabe. E aí vem Jesus e fala para um pescador. Entra e joga as redes. Dá para entender? Vou perguntar de novo. Dá para entender? Mas você sabe o final da história. Pedro olha e fala, já fiz. E não deu certo. Mas em tua palavra. Ele não está falando no entendimento que eu tenho do argumento que você me deu. Ele está falando, é na tua palavra, é por quem você é que eu vou fazer. Então o que Pedro está dizendo é, eu não faço por aquilo que eu entendo, eu faço por quem está me dando a ordem. Então na tua palavra eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que ele lança as redes e as redes saem abarrotadas de peixes. Então eu quero que você entenda nessa noite, querido, existem coisas e ordens que Deus vai te dar, que Ele não espera que você entenda, Ele espera que você obedeça. Ele não espera que faça sentido para você. Ele espera que você confie porque você conhece a voz de quem está dizendo. Entra no mar, vai para a profundidade. Por quê? Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer para que aconteça. Só que não tem como você viver o transbordar enquanto está na margem lavando redes. Para você viver o transbordar, precisa um movimento de entrar mar adentro. Isso é para quem? Para quem confia em quem está falando. Será que você pode ficar em pé nessa noite? O que nós precisamos entender? Que nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Nós não louvamos a Deus pelo que Ele faz. Gente, é muito fácil a gente louvar a Deus e adorar a Deus quando Ele nos dá uma bênção. Mas e quando na verdade ao invés de te dar, Ele desmorona seu castelo de areia? Quando eu fui parar em Belo Horizonte, eu não fui parar porque eu não tinha nada montado, porque eu tinha um convite bacana. No ano de 2012 eu sou formado em comunicação. E eu saí da faculdade, fui para o interior da minha cidade, no Uruguai, com o meu plano de vida montado. O meu plano de vida era basicamente ser uma mulher de sucesso na minha área. Não tinha muitas pessoas formadas na minha área. Estava namorando, cheguei a ficar noiva. Falei, vou casar. E vou continuar servindo a Deus na minha igreja local. E vou me dar bem, e vou ser bem sucedida na minha área. E aí nesse ano tudo começou a dar ruim. Tudo começou a desandar. Eu não consegui emprego em área nenhuma. Cheguei a ficar noiva, 2 meses depois o noivado acabou. Comprei uma moto, falei,
Sempre gostei de andar de moto. Falei, vem uma moto, vai embora uma pessoa, fica elas por elas. Ou pelo menos dar um consolo. 1 mês e meio roubaram a moto de mim. Mas sabe quando tudo é errado? Meu Deus, que encosto é esse? Tudo dando errado. E aí eu cheguei num ponto que eu nunca vou esquecer. Que eu fui e olhei, eu orei e falei assim, Deus, qual é a tua vontade? Porque o que o Senhor falar, eu vou fazer. O que o Senhor falar, eu vou fazer. O Espírito Santo me respondeu, era desse jeito que eu te queria. Então, quando Deus me mandou para Belo Horizonte, eu fui porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas tudo que eu tinha montado não estava dando certo. Então, eu preferi confiar no que Deus estava falando, porque aquilo que eu tinha montado não era um lugar seguro. Quando você consegue ouvir a voz de Deus e entender quem Ele é, mesmo que você não entenda o que Deus vai fazer, porque você não consegue enxergar às vezes um palmo à sua frente. Eu me lembro que eu cantava uma música que ela dizia assim, hoje você me vê aqui, esse não é o meu lugar. E quando eu estava no meio do sofrimento, eu cantava essa música como se fosse a minha declaração diante de Deus, e a música dizia, o que eu estou passando agora é somente um temporal. E mesmo que às vezes doa tanto e o tempo se faça lento, eu sei que no final do túnel luz haverá. E ela terminará. Eu cantava no meio da dificuldade, no meio de não entender nada, no meio de não saber se ia dar certo. Mas eu sabia que Deus estava falando. E eu disse sim. Por quê? Porque era Ele. Porque era Ele. A Lola, você entendia? Não. Mas era Ele. Será que você pode fechar os seus olhos onde você está? Eu não sei o que você está passando. Talvez você não entenda. Mas você só precisa ouvir Ele. Ele falando, Ele te dizendo, entra mar adentro. Entra na profundidade, porque a beirada não é o seu lugar. A beirada não é o seu lugar. Não é por causa da situação. Um dos homens que fez uma das declarações mais lindas de louvor, ele utilizou um ainda que e não um por causa de. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja mantimento, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não seja como eu espero, ainda que a circunstância pareça contrária, ainda que não é por causa de, ainda que eu acredito nele, ainda que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho um Deus